Boa noite, amigos. Que alegria que nos encontramos aqui, fugindo um pouco da chuva, enfrentando a chuva, que estava bem forte na chegada, né? Mas que bom que estamos aqui juntos para poder refletir à luz da doutrina espírita de um tema sempre atual para as nossas meditações. Falar de ética para um mundo de regeneração, no entendimento que temos à luz da doutrina espírita, dessa transformação que está acontecendo no nosso planeta Terra, partindo de um mundo de provas e expiações, como chamam os espíritos, para esse mundo de regeneração, onde espíritos mais equilibrados, mais harmoniosos, virão habitar. E queremos estar neste meio também, nas nossas futuras reencarnações. E quando se fala em mundo de regeneração, nesta evolução do planeta, a gente fica meio questionando isso. Como o mundo está evoluindo, se a gente vê tanta maldade, tanta dificuldade ainda, tanta ganância, a gente olha os noticiários e percebe que há uma guerra nova a cada dia pipocando pelos países, entre as comunidades, entre as nações. Que mundo de regeneração é esse? É um momento muito crucial nesta época da evolução da humanidade do planeta e que ainda, de uma forma mais intensa, estamos percebendo isso. Mas não tenhamos dúvida que o planeta sim está num processo de evolução e regeneração e devemos ter condições para habitar este mundo mais feliz do que a Terra é atualmente. E a questão ética é algo fundamental para as nossas reflexões. Ética e moral, podemos utilizar elas como sinônimos, e utilizamos como palavras que têm o mesmo significado. Também podemos utilizar a questão ética como um estudo do comportamento humano e a questão moral como a prática e a conduta efetiva do ser humano, né? Então, nessas duas formas de entender a ética moral, é a conduta que nós temos frente ao nosso próximo, frente ao meio aonde vivemos. E a ética e a moral são tão importantes que qualquer coisa onde elas não estão permeando trazem dificuldades. A ciência sem a moral provoca a fabricação de bombas atômicas, de armas químicas, de exterminação em massa. É a ciência, a inteligência sem a moral. A filosofia sem a moral provocou grandes transtornos para nós, o surgimento do nazismo, do fascismo, do niilismo, todas as filosofias sem uma conduta moral, sem uma conduta ética, tão perniciosa para a humanidade. A própria religião, sem a moral, produziu as cruzadas, as inquisições e as guerras santas, que de santa não tinham nada a não ser o nome. Kardec, na questão 629, pergunta aos espíritos sobre a definição de moral. O que os espíritos nos dizem sobre a definição de moral? E eles falam essa resposta e vamos dividi-la em subitens, porque ela é muito, muito rica. Nos dizem moral é a regra do bem proceder, ou seja, o comportamento, a moral, proceder bem. Também nos dizem que a moral é saber distinguir o bem do mal, a questão ética, né? Saber distinguir o que é o bem e o que é o mal. Nos dizem a observância da lei de Deus. Novamente, a questão de estudo do comportamento humano, observar as leis de Deus, a ética. E também nos colocam: o homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos. Esta é a moral profunda, a moral que nós temos que estudar, temos que ver como estamos nos comportando. E o que dificulta
dentro desse entendimento da ética e da moral, o nosso comportamento ser antiético, um comportamento imoral, muitas vezes. E os espíritos, Kardec pergunta, então, o que dificulta, fazendo a seguinte questão 895. Qual é o sinal mais característico da imperfeição no ser encarnado? E os espíritos nos dizem, levando ao questionamento do que nos dificulta a seguir uma moral do bem proceder. O interesse pessoal é o sinal mais característico da nossa imperfeição, quando nós estamos só preocupados conosco mesmo, o interesse pessoal, e o apego às coisas materiais. Esse é o sinal mais forte da nossa inferioridade. Então, nessa questão do nosso estudo, do nosso comportamento ético, temos que começar a olhar para dentro de nós para ver em que ponto está, em que grau está o nosso interesse pessoal, as coisas só funcionam quando estou sendo atendido meus interesses, e qual é o meu grau de apego com as coisas materiais. Porque a partir daí eu começo a identificar como está a minha conduta. Interessante que a gente olha um pouco para trás e muitos idealizam que no passado não era assim. No passado, as comunidades mais atrasadas na questão tecnológica, havia ainda um alto nível de cooperação, de união, como se houvesse uma fundamentação ética melhor no passado do que existe hoje. Eram comunidades efetivamente mais unidas entre si. E às vezes os saudosistas querem retornar ao passado. Mas olhando sobre um outro prisma, olhando para um passado mais distante, nós vamos ver que essa união que existia entre os seres, naquela comunidade ainda mais primitiva, ela só existia efetivamente por necessidade de sobrevivência daqueles seres. Os seres que viviam entre si naquela comunidade, se um não apoiasse o outro, os dois morriam. Se um não ajudasse ao outro, eram atacados por vândalos. Então tinha que haver esta união por necessidade, que foi muito bom no processo de socialização dos seres. O grande desafio que nós enfrentamos é viver nessa sociedade atual, com toda essa tecnologia que nós estamos recebendo como graça divina, como estudo dos seres humanos, e manter essa harmonia que existia no passado, porque hoje estamos vivendo num mundo que nos convida ao isolamento. Porque hoje praticamente eu não preciso do meu vizinho para nada. Muitas vezes nem eu conheço. Então nos isolamos e esse isolamento torna-nos mais egoísticos, aumentando ainda, de certa forma, o interesse somente em mim e nos meus. Como dissemos, o desafio é exatamente esse. Sairmos, aproveitarmos muito o que está acontecendo de bom nas conquistas da ciência e efetivamente começarmos a trabalhar ainda mais os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo. Há algo que não podemos jamais esquecer, que não há interesse pessoal, meu, individual, que esteja completamente desligado do interesse do outro. Nós não somos uma ilha. Nós vivemos, por mais que a gente não conheça o outro, nós vivemos no mesmo ambiente. E mais que isso, vivemos no mesmo planeta. Então, o nosso bem-estar, pensando desta forma, não é nem mais, nem menos importante que o bem-estar do outro. Então, tudo aquilo que efetivamente eu faço, penso, vai ter reflexo no meio onde eu vivo. Os espíritos, especialmente o espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra como é o roteiro evolutivo do ser inteligente. Começa pelos instintos, passa para as sensações e evolui para os sentimentos. Ou seja, passa da sobrevivência, do instinto, para as sensações, o conhecimento do prazer, como ainda uma caminhada, para nós efetivamente conseguirmos o processo evolutivo e chegarmos no sentimento
E o sentimento mais profundo é o amor e a compaixão. Então, nós saímos de um egoísmo, da sobrevivência, para a compaixão, que é o compartilhar com o outro. O que nós estamos precisando para a humanidade neste momento, na questão da ética do terceiro milênio, é uma revolução espiritual. É a educação dos sentimentos. Não vamos confundir com revoluções religiosas, não é esse o caminho. É a questão da revolução espiritual. Trabalharmos dentro de nós mais o sentimento de abnegação, o esquecimento do seu próprio interesse, olhando mais para o outro. Trabalhar essa questão da preocupação com o nosso próximo. E desta forma, começamos a entender profundamente o que é direito e o que são deveres. Enquanto nós estamos focados somente em nós pensamos somente em direitos. Quando começamos a olhar ao nosso próximo, nessa questão desta evolução da educação dos sentimentos, eu olho o outro como alguém que é igual a mim. E qual é a igualdade entre nós? Além de sermos filhos de Deus, somos seres que igualmente não queremos sofrer e queremos a felicidade. Às vezes, as formas que cada um busca são diferentes. Mas ele também tem o direito à felicidade, como eu também tenho. E desta forma, vai se formando dentro de mim um conceito e uma estruturação do amor mais profundo e da compaixão com o meu próximo. Então, há uma intensa relação entre espiritualidade e ética, jamais dissociada. Agora, para isso acontecer, a educação dos sentimentos, de valores morais e espirituais, isso exige em nós alguns pontos muito importantes. O primeiro que podemos colocar é uma contenção ética. Daqui a pouco vamos falar o que seria essa contenção ética. E o segundo ponto, uma disciplina interior profunda, para que esses conceitos, essas informações e essas condutas se alterem através de uma conscientização do meu papel aqui no planeta, neste momento. Nós só podemos distinguir o que é certo do que é errado se nós começarmos a olhar o sentimento do outro, os seus sofrimentos. E como saber se a minha ação é ética ou não é ética? Algo muito interessante é nós medirmos o efeito do que nós estamos fazendo sobre as experiências e expectativas de felicidade dos outros. Ou seja, a minha ação está ferindo a expectativa e a felicidade do outro? De alguma forma vai alterar aquilo que ele gostaria para ele e a minha conduta está trazendo transtornos para ele? É uma boa maneira de nós vermos se estamos tendo uma conduta ética ou não. Essa conduta envolve duas questões muito importantes para nós sabermos se a nossa conduta é ética ou não é ética, se é moral ou se não é moral. E nós temos que ver a nossa ação sobre esses dois aspectos. A natureza da ação. A ação é boa ou é má? Nós já temos condições de saber se a nossa ação é boa ou é má. E um segundo ponto que muitas vezes é esquecido, a intencionalidade da nossa ação. Qual é a intenção que eu fiz aquela ação? O resultado da nossa ação praticamente não tem uma importância na questão ética e moral, mas a sua natureza e a sua intencionalidade, sim. Vamos tentar exemplificar essa questão. Uma ação pode ser de boa natureza, mas a intenção pode ser má. Pequeno exemplo. A gente fazer um ato de caridade, de doação, entre aspas, para ser manchete em jornal, para ser reconhecido pelos outros. Ou seja, a ação, aparentemente, ela é boa, porque eu estou ajudando ao próximo. Mas a minha intenção não é de fazer a caridade, é de ser reconhecido, de ser parabenizado, de alguma forma ser reconhecido por isso.
A outra questão, as ações podem ser más e as intenções podem ser boas. E aí eu uso um exemplo. É a mesma coisa a gente roubar para matar a fome. A ação é má. A intenção é boa, saciar a fome. Mas a intenção é má. Esses dias atrás, conversando com o grupo de jovens, falando sobre a questão da cola na escola, e um jovem colocando a questão ética debatida com os jovens no grupo que nós temos ao domingo à noite, e ela colocou a questão de que ela não é favorável à cola, mas tinha uma colega que trabalha o dia inteiro e não pôde estudar para a prova e pediu cola para ela e ela passou. E nós questionamos isso com os jovens, levamos a fundo a questão se era certo, era errado, era ética, era moral ou não. E a gente bota nesse limite que nós estamos falando. A ação era boa, a intenção era boa, né? Ela queria ajudar alguém, mas a ação não era boa. Então, se um dos dois está negativo, não é um ato ético, não é uma ação ética. A ação ética são sempre ações boas com intenções boas. Porque os fins jamais justificam os meios. E isso nós temos que estar muito ciente das nossas ações. Não, lá no fim vai ser bom, mas o que eu estou fazendo para chegar lá não é bom. Então, não é ético de nós fazermos. É interessante nós analisarmos que o ser sadio sempre tem ações sadias. Porque ele faz o bem e a sua intenção é boa. O resultado muitas vezes nem aparece e não fica positivo o resultado, mas a sua ação em si já é ética, já é boa. Essa é a ética para o mundo de regeneração. Quando a força motivadora de nossas ações é sadia, na sua natureza e na sua intencionalidade, automaticamente, mesmo que não apareça o resultado, estamos contribuindo para a formação de um mundo melhor. Mesmo naquele momento a ação não possa surtir um efeito positivo, com certeza ela vai ter resultados positivos. Então a revolução espiritual que falamos é transformar corações e mentes, cultivando cada vez mais as qualidades espirituais. Quando começamos a olhar quais são essas qualidades, as virtudes espirituais do ser sadio, do ser que efetivamente está buscando a sua renovação, a sua autorrevolução espiritual. As qualidades são as que todos nós conhecemos. Quando nos baseamos no amor, na compaixão, na paciência, na tolerância e na humildade, efetivamente estamos contribuindo para a nossa melhoria moral e contribuindo para um mundo melhor também. Voltando ao que nós falamos antes, como é importante nós situarmos no nosso caminho evolutivo a ação ética baseada na contenção, que a gente falou anteriormente. O que seria essa contenção? Uma coisa muito importante é nós identificarmos as emoções que são aflitivas, que são negativas. Alguns exemplos dela. Porque essas emoções afetivas, negativas, são inúteis e prejudiciais. Quais são essas emoções? A inveja. A inveja é altamente improdutiva. A vaidade. O querer tudo para si. Querer ser o manda-chuva da situação. Ter o controle de tudo. O desejo de poder. O orgulho. São emoções aflitivas. Que todo momento que nós temos isso dentro da gente, nós estamos em aflições. Estamos perturbados espiritualmente e psicologicamente. Quando nós identificamos essas emoções que ainda fazem parte do nosso ser, o primeiro passo é a identificação. O segundo é conter essas emoções aflitivas. E vamos esclarecer bem o que seria esse conter. Não é negar ou escondê-las que elas existem em nós. A negação não serve a nada. Porque primeiro reconhecemos e vemos que temos dentro de nós emoções aflitivas. Não é esconder. Mas, quando eu entendo que tem emoções que são aflitivas, que atrapalham o meu comportamento porque envolve questões éticas prejudiciais ao próximo, inclusive, e certamente a mim,
eu começo a deliberadamente, aquela disciplina interior que falamos anteriormente, para que eu comece a identificar qual é a vantagem de ainda sentir inveja do meu próximo. Qual é a vantagem de eu trapacear alguém para ter algum ganho agora, quando eu tenho a certeza de que as perdas mais adiante, para mim, serão muito maiores, e nem tão mais adiante, porque moralmente eu me prejudico. Então eu começo de uma disciplina ética a fazer essa análise. As minhas emoções aflitivas, aquilo que me conduz ainda a debater com o outro, a entrar em conflito com o outro, isso não é bom para mim. E começo a ver as vantagens de haver a modificação dessas emoções. Elas fizeram parte de mim até hoje, mas eu não quero mais elas para mim. E eu começo então nessa disciplina interior a trabalhá-las dentro de mim. Essa ação ética se baseia em abster de qualquer forma de ação que traga prejuízo àquelas experiências ou expectativa de felicidade do meu próximo. Então eu me contenho numa ação que a princípio traria benefício para mim, mas se ela traz prejuízo para o outro, essa ação não é ética, essa ação não é boa e eu devo evitá-la de fazer. Então eu começo a identificar quando a minha ação ela é ética, ela é boa, ou ela não deve ser exercida. Isso não é novidade para nós, porque Jesus já nos disse, não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizesse, o que o outro nos fizesse. Quando a gente se coloca nessa questão de empatia no lugar do outro, não, isso eu não gostaria que fizesse para mim, com certeza eu não devo fazer isso ao outro. Essa se chama de contenção ética. É uma ação ética baseada na contenção. Aí o segundo passo é a ação espiritual, que é mais profunda. É uma ação ética baseada nas virtudes. Se num primeiro momento é contenção, é de, às vezes, até não agir, no segundo passo, um passo além, é uma ação baseada na virtude. É quando a minha ação é baseada num grau de consideração, de preocupação com o outro. Começo a agir de uma forma altruísta. Como nós falamos anteriormente, começo a esquecer de mim um pouco e do meu bem-estar para poder ver que o bem-estar do outro é muito importante. E se eu posso contribuir para que o outro se sinta bem com a minha ação, eu começo a partir dessa forma. E se a gente analisar de uma forma mais profunda, o altruísmo é o que nos dá sentido à vida. Se nós olharmos a vida somente pelo nosso umbigo, por nós mesmos, a vida não tem sentido. Não há sentido nas trocas, nos relacionamentos, na sociedade como um todo. Então, o outro é o sentido que a vida me dá no trabalho que eu tenho com o outro. Isso não se, de forma nenhuma, esquecer de si mesmo, absolutamente. Porque nós temos o sentido de conservação e de auto-amor também. Jesus nos dá o segundo passo. Se o primeiro é não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizesse, o passo além é fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse por você. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem, qual é a dúvida como agir? Jesus vos disse, vede o que gostarias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se baseia nisso. Não vos enganareis. Então, quando a gente ainda acha que está em dúvida, engano, é porque a gente ainda está mascarando essas situações. Porque nós somos seres interdependentes. Nós não conseguimos viver, como dissemos anteriormente, isolados. Não somos uma ilha. E o que nós fazemos e pensamos repercute fora de nós, repercute no outro. A natureza e a intenção da nossa ação tem consequências que muitas vezes nós não conseguimos medi-las. Tanto as ações e os pensamentos bons que a gente tem e faz, como as ações e os pensamentos negativos. Eles têm um poder tão grande
e a nossa responsabilidade está junto a esse pensamento. Então é muito importante nessa questão ética analisarmos interiormente em que nível, que grau de pensamento eu estou tendo em relação ao meu próximo. Os Espíritos nos dizem na questão 642 de que o passo além, né, até certo ponto, era importante nós não fazermos o mal, até certo ponto da nossa evolução. Mas hoje nós estamos um pouco além. Ele nos diz assim: não basta não fazer o mal, é preciso que façamos o bem no limite das nossas forças. Cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem não praticado. Isso assusta-nos um pouco, porque nós ainda temos aquela noção de que não, eu não fiz o mal para ninguém. Muito bom, mas e que bem que você fez para alguém? Aquele bem que você poderia ter feito e não fez, e aquela não ação, aquela omissão resultou no mal, os Espíritos dizem que nós somos responsabilizados por aquela má ação, dentro de um grau de responsabilidade, não igual à pessoa que fez, mas temos um grau de responsabilidade. Novamente, aí os Espíritos nos colocam essa interdependência entre os seres e os acontecimentos. E aqui podemos colocar como um exemplo, a sociedade toda é responsável pelo criminoso adulto que não foi atendido por essa sociedade e se omitiu quando ele ainda era criança e podia ter um processo de educação. Então, nós olhamos muito para o criminoso adulto e queremos acusá-lo e prendê-lo, e lógico, tem que ser segregado a sociedade para não prejudicar ainda mais, mas nós estamos pagando o preço de não termos o cuidado com as nossas crianças quando elas ainda estão mais maleáveis ao processo educativo. Então pagamos um preço de uma sociedade ainda muito egoísta, que onde eu olho para a minha família, se os meus estão bem, o outro é coisa de Deus e dos outros, não minha. Somos todos responsáveis, co-partícipes nessa situação. Então a ética da virtude é uma ética da ação. E a palavra virtus, na sua origem, ela quer dizer forte. E o que é essa força? A força moral. O homem virtuoso é o homem de uma força moral, de uma atitude ética, de uma conduta moral correta. Quando nós começamos a cultivar as nossas qualidades ainda incipientes, reforçando aquelas virtudes que ainda estão em germe dentro de nós, estamos construindo dentro de nós uma ética para o mundo de regeneração, internamente e externamente nas nossas ações. Então estamos trabalhando mais profundamente o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a humildade, entender mais ao outro. Isso é uma construção individual. E se todo mundo começa a construir dentro de si essa ética, o que vai acontecer com o mundo? Vai se transformar também. Porque é uma construção, tijolo a tijolo, onde nós vamos construir um prédio belo com a nossa contribuição. Dalai Lama conta a história de Lopola. O nome é mais ou menos esse, não sei falar tibetano, né? Mas o nome graficamente é assim. E nós sabemos da história do Tibete, que no ano de 1950 a China invadiu o Tibete, e com todo o seu poderio, ela obrigou ao Dalai Lama a assinar um tratado de paz, né? Tratado de paz que não era paz, porque era uma obrigação, senão ia ser dizimada a sua população. E a China assumiu política e economicamente o Tibete, militarmente. Em 1959, a China obrigou que eles faziam de uma forma muito intensa a opressão, né, do sistema político deles, e Dalai Lama teve que fugir, e alguns conseguiram se exilar do Tibete, mas muitos monges, administradores do governo do Tibete, não conseguiram e foram aprisionados pelos chineses, cuja intenção era, e continua sendo até hoje,
né, dominar o povo, extinguir a religião budista e, de certa forma, aniquilar com aquele país sendo anexado como se fosse mais uma província chinesa. Este monge Lopo lá, que Dalai Lama nos disse, não conseguiu se exilar e ficou prisioneiro muitos anos dos chineses no próprio Tibete. Dalai Lama se exilou na Índia, onde vive até hoje, ainda num contexto de luta ética, moral muito bem conduzida, tentando libertar o Tibete da China. Mas a história desse monge, ele nos conta, e eu vou ler aqui do livro de Dalai Lama, onde ele nos conta, para não perder nenhuma palavra, que é muito interessante. Aí, quando ele foi preso, né, quando finalmente o libertaram, os chineses libertaram esse monge, permitiram-lhe que viesse para a Índia. E ele voltou para seu antigo mosteiro. Mais de 20 anos depois de vê-lo pela última vez, encontrei quase o mesmo Lompo lá que me lembrava. Estava mais velho, é claro, mas não mudara fisicamente. E mentalmente, as provocações não o tinham de modo algum afetado. Sua delicadeza e serenidade permaneciam intocadas. Nossa conversa revelou, todavia, que ele fora tratado com extrema crueldade durante aqueles longos anos na prisão. Junto com todos os outros, fora submetido a uma, entre aspas, reeducação, tendo sido forçado a condenar sua religião e em muitas ocasiões fora também torturado. Quando lhe perguntei se sentira medo, ele admitiu que havia uma coisa que o amedrontara: a possibilidade de perder a compaixão e a consideração por seus carcereiros como seres humanos. Que força moral desse monge, de toda a tortura que foi submetido. O medo dele não era da morte, nem da dor, nem da ausência de alimento, nada disso. Mas o medo dele era de perder a compaixão pelos homens que o estavam torturando. Esta é a força moral para nós não cedermos aos nossos impulsos negativos. Isso exige uma disciplina interior profunda. Mas não precisamos ser monges para isso, porque no dia a dia nós temos condições para isso. Porque essa aquisição das virtudes, esse fortalecimento, ela depende da aquisição de conhecimento. O conhecimento intelectual, sim, mas muito mais do que isso, um conhecimento espiritual, né, do porquê. O desenvolvimento dessa convicção de que a convicção da compaixão é muito mais forte do que eu sentir o ódio ou o desejo de vingança em relação ao outro. Então essa convicção ela tem que ser construída dentro de nós. E dentro dessa disciplina, uma prática constante para que essa virtude seja incorporada em nós. A educação é aquela questão da força do hábito. Nós estamos habituando até que aquilo faz parte de nós. Assim acontece com as virtudes. Escovar dente não é algo natural para nós. Quando somos pequeninhos, nossas mães nos obrigam, os pais nos obrigam, a gente quer ir contra a vontade. Chega um momento que aquilo entra na nossa convicção, que aquilo é importante. Tenho certeza que nenhum de nós hoje dorme sem escovar os dentes, porque é um hábito adquirido. As virtudes têm essa mesma situação. Então a ética da compaixão, que é essa conquista do espírito, ele passa pela questão da empatia, né? De ver o outro como um ser como eu. Imaginemos só esse monge sendo torturado e querendo sentir compaixão do seu torturador. Ele deve ter imaginado, isso é uma hipótese minha, que o outro queria ser tão feliz como ele quer ser. Apesar que a ação do outro é completamente terrível, antiética, amoral, porque pela força quer impor a sua teoria, a sua filosofia. Mas o sentimento dele é ser feliz como eu também quero ser. Dessa forma, a empatia se torna uma forma mais fácil de vermos o outro como um irmão de caminhada. Talvez a caminhada dele esteja um pouco mais atrasada do que a minha, e ele não compreende efetivamente o que eu já entendo hoje.
mas eu também já passei por esses caminhos para chegar onde estou hoje. Quando as ações do próximo são contrárias ao entendimento da ética, ele exige de nós um esforço muito maior. É claro que nós não temos mais esse momento de tortura, como existiu na China, mas nós temos outras questões do cotidiano que nos fazem mais suaves, inclusive, a vermos a que ponto estamos na questão das virtudes e da ética. E nós temos que entender que o caráter ético de cada um depende de muitos fatores, de tempo, de circunstâncias, da liberdade de ação de cada um. Talvez aquele soldado chinês fosse imposto para ele essa situação, senão ele sofreria penalidades no seu exército, sua família receberia penalidade. Então, a própria liberdade de ação que o indivíduo tem também dá o grau de responsabilidade na questão ética e o grau individual de evolução de cada um. Quando a gente começa a entender que aquele outro irmão está um pouco mais atrás, a gente começa a aprender a perdoar e a ter compaixão pelos seus equívocos. Não é a moral que varia, nós precisamos deixar bem claro isso, mas o comprometimento, o entendimento do que é essa moral que varia, porque a moral sempre é a mesma, desde que o mundo foi criado por Deus. Há coisas que sempre serão amorais, antiéticas, mas o comprometimento de cada um, o entendimento é que varia. E nós entendemos na doutrina espírita que quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. E também maior é a nossa liberdade. Esse é o processo de evolução de todos nós. E aí, dentro desse papel da educação para o terceiro milênio, não podemos deixar falar da educação dos jovens e das crianças para essa ética de um mundo de regeneração. É muito importante termos em visão de que há um papel fundamental do pai, da sociedade, do adulto, com essa criança que está vindo agora, que está em formação ainda na sua juventude. E um dos exemplos, um dos primeiros pontos é nós destacarmos para esse jovem, para essa criança, e criarmos a convicção em nós, de que os valores éticos, morais, são valores humanos. Não são questões éticas, não são questões filosóficas ou religiosas. A questão ética moral é uma questão de sobrevivência. Se no passado nós tínhamos que viver juntos e um ajudando o outro para mantermos em sobrevivência, não é diferente hoje. Porque se eu ajo de uma forma ética, tenho um poderio muito grande econômico ou militar, e eu começo a não pensar numa conduta ética, eu posso aniquilar o mundo de uma forma através das guerras, das poluições, ou de uma formação às vezes individual. Então a sobrevivência do planeta e de todos nós depende dessa conduta ético-moral. Isso é o primeiro ponto a nós ensinarmos aos nossos jovens. Questão de sobrevivência. O segundo ponto com o jovem é mantermos um diálogo franco, aberto, sobre questões, inclusive controversas. A gente trabalha muito, demos aquele exemplo com os jovens, nessa questão de colar nas provas, e entre outros, de uma forma muito franca e aberta, para que eles possam expor a sua ideia, possam analisar sobre a questão ética moral, e possam entender que eu posso ter uma divergência de ideias com ele, mas eu não preciso resolver isso na base do tapa ou na base da arma, mas na base da conversação. Então, desta forma, vamos transformando esses seres que estão aí num processo educativo em não mais seres beligerantes, mas seres do diálogo, de enfrentamento dos conflitos que todos vamos enfrentar de uma forma mais serena e mais tranquila. E um dos exemplos, uma das situações que podemos pensar também é eliminar dos nossos currículos escolares e dos nossos diálogos com os nossos filhos qualquer tendência de apresentar o outro como um ser inferior ou de uma forma negativa. Um exemplo disso é que muitos países utilizam ainda da matéria história para denegrir outras pessoas, estimulando o racismo e o fanatismo.
Se nós trabalharmos dentro de casa isso e na escola, essas situações, o mundo vai continuar da mesma forma. Como nós falamos anteriormente, se entendemos o outro como um ser igual a mim, mas com ideias diferentes e divergentes, mas que deseja o mesmo que eu, ser feliz e não sofrer, eu começo a perder aquela situação de meu país e o teu país, de minha religião e tua religião, e coloco todos nós como seres, filhos de Deus, com os mesmos objetivos, mas com ideias às vezes divergentes. Então, o que é meu como religião, como país, como filosofia, é uma coisa secundária. O que é mais importante é que o outro também precisa e merece ser feliz. Eu começo a colocar a importância no sentimento do outro também, e não mais só no meu. E ainda há um quarto ponto interessante na questão da educação dos jovens, do papel da mídia. Como mídia, entendemos jornais, livros, internet, televisão. Às vezes nos sentimos impotentes frente ao poder que a mídia tem sobre a educação dos nossos filhos. Mas não é assim. Nós não somos impotentes. Em primeiro lugar, porque nós temos um grande poder na nossa mão, que é o poder do controle remoto e da educação dos nossos filhos. E o segundo é pressionar as próprias mídias, não dando ibope, situações assim, para que ela continue a fomentar na sociedade ideias antiéticas e amorais. Então, há, sim, efetivamente, um poder de cada um de nós fazer. De ligar, muitas vezes, para tal emissora, de mandar e-mails, forçando para que situações que estão acontecendo, que a gente não considera adequadas, sejam alteradas. A importância do conteúdo até não é nem se ele é tanto positivo ou negativo, daquilo que nós assistimos e lemos. Mas é se aquele conteúdo que estamos assistindo, nosso filho está vendo, estamos lendo, ele terá consequências sadias no pensamento ético, moral? Porque tem uma situação assim para a gente clarear esse pensamento. Às vezes a pessoa assiste um filme de guerra, de violência, e ela se torna, aquilo estimula dentro dela a compaixão. Enquanto que num outro indivíduo, aquela situação estimula a violência dentro dele. Então, o que é importante é se aquilo que está passando, o que está estimulando dentro de nós? Uma conduta ética, um equilíbrio ou um desequilíbrio maior? Uma coisa interessante, aquilo que está passando na nossa TV, que estamos assistindo pela internet, compromete a nossa sobrevivência? Como é que vai ser a nossa atitude frente àquilo que está nos passando? Quais são os impactos negativos que aquilo provoca dentro de nós? E quais são os positivos também? Isso estimula a serenidade, a paciência ou a sensualidade, a violência e o egoísmo? Então são questões que nós temos que ter nesse processo de educação dos nossos filhos. O planeta Terra passando por esse momento de transformação exige de nós, sim, atitudes. Não mais a passiva de não fazer, mas a ativa de estimular e de trabalharmos dentro de nós as virtudes. Nosso compromisso é conosco mesmo e é com a sociedade como um todo, porque nós somos interdependentes. Aquilo que construímos de bom, com certeza, está, entre aspas, na nossa conta espiritual. E aquilo que nós nos negamos a fazer ainda faz parte dos nossos débitos na construção. Então, o convite a todos nós é a busca desse sentimento de religiosidade. Não é termos uma religião, um título religioso, não é essa a questão. Mas essa busca da espiritualidade dentro de nós, essa comunhão com Deus, comunhão com a natureza, a comunhão com o próximo. Isso é o sentido de espiritualidade. Esse é o papel da construção do mundo de renovação. E este mundo novo, já estamos percebendo de uma forma muito tímida. A prática religiosa deixará de ser questões de rituais, de atos exteriores, para se transformar efetivamente numa construção
de uma transformação íntima, de um esforço que estamos fazendo, como diz os Espíritos, para domar as nossas más inclinações e conseguirmos conquistar as virtudes. Qual é o nosso papel nesse contexto como um todo? Com o conhecimento que já temos hoje do Cristo, e hoje, com o conhecimento que temos da doutrina espírita, temos um papel muito importante. Onde quer que seja, às vezes como um líder no nosso trabalho, às vezes como um professor, na nossa profissão, na nossa família, é estimular para que a sociedade se transforme. Nós não vamos fazer revoluções profundas com armas, com brigas, com contendas. As revoluções profundas vão acontecer no íntimo do ser. E quando nós vemos a questão da paz, que hoje é a ausência de guerras, na realidade, a paz é esta harmonia íntima, essa consciência tranquila de cumprirmos com o nosso papel, de fazermos aquilo que viemos aqui fazer. E é com esse pensamento que nós encerramos o nosso pensamento de hoje, a nossa conversa de hoje, convidando a todos para que possamos nos unir numa comunhão de pensamentos salutares, cumprindo um papel efetivo que temos para que o mundo possa ser um mundo melhor com a nossa contribuição efetiva. E que Jesus, que é o nosso mestre maior, sirva-nos sempre de guia e de modelo em todos os nossos momentos. Porque o maior modelo e guia de virtudes e ações éticas e morais é Jesus. Então, talvez um questionamento simples para nós vermos se a nossa atitude está correta ou não, segundo os preceitos morais, é perguntar: como Jesus agiria no meu lugar? Certamente não erraremos nas nossas escolhas. Convidamos a todos, então, que após essas reflexões, que possam servir de estímulo para as nossas buscas no conhecimento, na nossa busca interior, que neste momento em que denominamos do passe espiritual, onde a presença dos espíritos amigos se faz próxima a nós, pedimos a Deus que permitam para que os nossos benfeitores derramem sobre cada um de nós e sobre aqueles seres aos quais estamos pensando neste momento, aquele ser que possa estar passando por sofrimento, por dificuldades, que ele possa também estar recebendo as bênçãos e o amparo de Deus. Queremos neste momento também, Pai amado, olhar para o mundo todo como uma casa que nos ofereceste de uma forma tão caridosa, tão compassiva, que possamos ver a terra como nosso lar e o manteremos de uma forma límpida, sem poluição física e sem uma poluição mental. Que a nossa contribuição para o mundo possa ser a contribuição de amor, a contribuição do bem, que possamos nos unir ainda mais nesse caminho luminoso que Jesus nos mostrou, sendo o caminho, a verdade e a vida, a caridade, a compaixão, a harmonia, o pensamento no bem. E todos nós, ao sairmos desse ambiente preparado pela espiritualidade, possamos sair comprometidos conosco mesmo, para fazermos a diferença no mundo. Quando alguém nos ofender, saibamos perdoar. Quando alguém nos magoar, saibamos entender a ação negativa do outro, não desejando mais a vingança, nem o mal ao nosso próximo. E assim, quando chegar o momento de partirmos para o mundo espiritual,
ao olharmos para trás, vamos ver que a nossa conta está positiva, que os nossos débitos foram atenuados pelas nossas ações éticas e morais. Que possamos fazer parte deste mundo de regeneração, um mundo de mais paz e de mais harmonia. Muito obrigado, Pai amado, por tudo que nos tem oferecido nesta atual reencarnação. Queremos continuar juntos nesta caminhada. Em Teu nome, Pai amado, em nome da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus, damos por encerrado este momento do passe espiritual e da exposição doutrinária da noite. Que assim seja. Desta forma, nós agradecemos o esforço e a paciência de todos que vieram até aqui e aqueles que nos acompanharam pela TV Seara do Mestre, que possamos ter uma semana de bastante trabalho no bem, bastantes reflexões positivas. Uma boa noite a todos e vão em paz para os seus lares.